nós vamos dar sequência hoje ao que somos escravos, do que somos escravos, e hoje nós vamos falar da artificialização da humanidade. Que a humanidade, todos os seres humanos, foram criados aqui nesse mundo, desde que o mundo existe e que existem as pessoas, que as pessoas foram as últimas a serem colocadas. Antes vieram toda a natureza, todos os animais, e o ser humano foi o último, criado por Deus, para então ter o controle desse planeta. E o ser humano, quando começou, ele vivia basicamente na natureza. Ele teve que fazer as suas proteções, cabanas, casas, se escondia primeiro em cavernas para poder não pegar as intempéries do tempo, as chuvas, as tempestades, os frios, e ainda por cima se livrar dos animais selvagens que sempre existiram, na face da Terra. Mas o ser humano viveu sempre em contato com a natureza. Que a natureza, para a gente entender, é a criação divina. Deus criou tudo. Então, toda a natureza, todas as coisas, é a emanação da criação divina. E essa criação divina, por ser um teste para nós, ela tem o bem e o mal. Para que a gente entenda, isso é bom, isso é ruim. Isso faz bem, isso faz mal. Existem plantas que são medicações, que nos curam. Existem outras que são venenos. Tem alguns animais que são dóceis, que a gente pode tê-los em casa. Tem outros que são selvagens, que podem nos atacar se a gente estiver frente a frente com eles. Mas é a criação divina. É como nós merecemos essa vida, porque essa vida não é de graça e todos os que estão nesse mundo é porque tem uma condenação espiritual que ele precisa se libertar dessa condenação, que é o mal que contaminou, que em espírito a gente deixou o mal entrar e por isso nós temos que passar por esse plano para se livrar desse mal. E então a gente está aqui, não vê Deus, não vê os santos seres, não vê os anjos, e nós temos que acreditar que eles existem porque eles existem. Então, é a fé, é a gente poder sentir Deus. A fé, a gente tem que aprender a sentir, a praticar, que tu vai sentir Deus. E se você não praticar a fé, você vai sentir o mal. O mal vai cercando você e você vai ficando em dificuldades. Então, a gente precisa enfrentar esse mal e para enfrentar é só com Deus. Porque nós, em relação ao mal, ao Satanás e suas legiões, nós somos inferiores. A gente não tem poder contra o Satanás. E o poder contra o Satanás é de Jesus, porque com Jesus ele não pode. E para que a gente tenha essa proteção, precisamos estar com Jesus. Estando com Jesus, aí o mal não pode conosco, mas sem Jesus ele pode. E assim a gente vê muitos, até poderosos da matéria, que perecem pelo mal,
porque não tem Deus. Então, para a gente poder se fortalecer, precisamos de Deus. E o que acontece? A gente, dentro da nossa vida, a gente foi, aos poucos, construindo as cidades. E dentro, principalmente, do último século, de uns 100 anos para cá, pouco mais, houve o fenômeno da urbanização. E aí o ser humano se afastou da criação divina, se afastou da natureza e foi viver na criação humana, que a cidade é criação humana. Todo o urbano é criação humana. E daí o ser humano criou os seus passarinhos para cantarem, que são as músicas que ele inventa. Algumas são muito bonitas, mas outras são horríveis. E hoje, principalmente em nosso país, nós temos uma série de músicas que são realmente horríveis, com letras horríveis, e que vão entrando diretamente dentro da pessoa. E isso tudo, além das músicas, aí o ser humano foi criando uma série de artificializações, se enfeitando, se emperiquitando, perdendo a sua essência. E aí a gente vê as pessoas entupidas de tatuagem, parece um gibi de tanta tatuagem que tem no corpo todo, As pessoas fazendo academias para poderem ser mais bombadas, impressionar mais os outros. E as pessoas vivendo um tipo de energia, um tipo de frequência completamente diferente daquilo que Deus criou para a gente viver. Vivendo a criação humana e não a criação divina. E o que acontece? Afasta todos de Deus. As pessoas, até algumas vão na igreja, mas vivem aquela curtição da criação humana, das fantasias, dos desejos, das vontades. E aí o ser humano vai se deixando levar pelo mundo, e que o mundo, a gente sabe que é domínio do mal. Então, nós temos que poder vencer isso. E para vencer isso, tem que se aproximar de Deus. E se aproximem também da natureza. Sempre que puderem, tem que sair um pouco da pressão da cidade grande, onde vivem hoje a maioria da humanidade, são em grandes centros urbanos, onde estão sendo esmagados uns pelos outros. A gente entende que é o processo e que os espaços estão ficando pouco, é muita gente, mas que, já que temos que viver na cidade grande, temos que buscar as praças, a praia, buscar às vezes um passeio perto da natureza, mas acima de tudo, manter Deus na mente, não se afastar de Deus. Já que se afastamos da criação divina, pelo menos então que não se afastemos de Deus, que mantenhamos a nossa fé e que a gente possa manter a nossa vontade, a boa vontade de estar perto de Deus, a boa vontade de se manter em oração e de ser humilde, de perdoar, porque o perdão é tudo. Se a gente não perdoar, nós vamos nos encher de mágoas, nos encher de sentimentos negativos, vão levar à depressão, vão levar a várias condições que a gente não quer. Então, tudo pode ser evitado se a gente lembrar sempre de Deus e entender que a criação humana, ela é humana, não é de Deus. Que o que a gente tem que imitar é a criação divina. Observar. O ser humano não observa mais a natureza. E hoje nós estamos aqui numa condição
que não tem nem estrelas para a gente ver no céu, porque o próprio ser humano está obscurecendo elas, tocando fogo em tudo, destruindo tudo. E, infelizmente, a criação divina, que era para a gente cuidar, que Deus entregou para nós cuidar do planeta, nós destruímos. E assim estamos destruindo as nossas vidas, não levando a sério o que a ciência tem 50 anos avisando sobre o aquecimento global. E o que aconteceu? Ferveu, cansou de aquecer e ferveu, agora está fervendo. É ebulição global. Então, nós estamos aqui assistindo à desconfiguração do planeta. E é só olhar e sentir. E isso estava totalmente previsto por Deus, porque Deus sabe da ação do ser humano guiado pelo mal. Então, se a gente estivesse mais perto de Deus, não destruiríamos a natureza em prol dos luxos que a matéria e a criação humana pode trazer. E a gente tem que lembrar que aqui tudo acaba, que tudo é um ciclo e passa. E lembrar que a nossa vida vai passar, mas vai ficar a dos nossos filhos, a dos nossos netos. E é isso que nós queremos, não deixar vida para eles, que eles morram de calor todos os dias muito quente, porque estamos destruindo a criação divina. Então esse é um recado para que pensem o que a gente está deixando e que a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos entregou, da criação dele, a criação divina, da qual nós fazemos partes, e que dentro da nossa ambição, dos nossos interesses, estamos esquecendo que a gente tem que cuidar, que a gente tem que manter o plano para que os nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que vierem tenham dignidade para viver, porque senão a gente, tirando todas as condições, estamos tirando toda a dignidade da vida humana. Então, por isso que é o tema artificialização, o ser humano está artificial, perdendo a essência humana. Então, isso é grave. E o recado é esse, para que se mantenham perto da criação divina, da criação humana e principalmente com Deus, sempre com Ele. Amém.